Início agora a segunda parte do nosso evento, com o debate Mulheres no Movimento Sindical. Eu chamo para compor mesa a Marilene Marçal, que é diretora de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais do Sinafresp e diretora de Comunicação e Imprensa da FESP-ESP. Atuou como assessora fiscal especial 3 do gabinete do secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, assistente fiscal 4 do gabinete da coordenação da administração tributária e assessora especial do gabinete do secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Convido também o vereador de São Paulo e ex-presidente do Sindaf, Celso Gianazzi, Leide Sodré, sindicalista e presidente do Partido Democrata Trabalhista, o PDT de Taboão da Serra, o presidente da CONACAT, Antônio Carlos Fernandes Júnior, e Vera Carrion, conselheira deliberativa e ex-presidente da Asticom. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a esse painel. Vou pedir, antes de eu fazer umas considerações, para o presidente da CONACAT falar com vocês. É só cumprimentar a todos. Muito obrigado por me ceder a palavra, porque sabemos que teremos aí um painel da maior importância, uma mesa de debates de alta qualidade, de muita responsabilidade, de muita vivência no setor público, inclusive. Vereador, é um prazer particular tê-lo aqui e acompanho o seu trajeto, vereador, há muitos anos. Eu sei que, me desculpando pelo período da manhã que não pude estar presente, bons motivos, tenham certeza que foram motivos relevantes, tá? Mas sei que foi um excelente painel. O que nós vamos ter aqui agora é um segundo momento com o período da tarde, deste evento fantástico que as mulheres realizaram na CONACAT, as mulheres da CONACAT, que estão ligadas à nossa estrutura toda, realizaram. Então, a mim cabe apenas desejar um excelente debate. Eu vou me retirar da mesa para ser um bom espectador desse momento importante que vamos viver. Muito obrigado a todos vocês. Cumprimento a todos e a todas que estão aqui e nos ouvindo pelas nossas redes sociais, participando desse evento de extrema importância para o avanço da nossa sociedade. Como diretora de assuntos parlamentares do Sinafresp, que é o Sindicato dos Auditores da Receita do Estado de São Paulo, e responsáveis pela arrecadação para distribuição depois para os pagamentos de todas as despesas do Estado de São Paulo. Nesse espaço de reflexão e debate, quero chamar a atenção para a questão há muito tempo permeia os pilares da nossa sociedade, a igualdade de gênero. É uma demanda urgente, não apenas porque é um direito humano fundamental, mas também porque é um princípio essencial para o progresso e a justiça social. Quando falamos sobre igualdade de gênero no contexto sindical,
não podemos deixar de reconhecer o papel crucial que as mulheres desempenham. Nós, mulheres sindicalistas, somos vozes incansáveis na luta por direitos trabalhistas, pelos direitos das servidoras públicas, por justiça social e por uma sociedade mais inclusiva. A trajetória das mulheres é um testemunho vivo do poder transformador do movimento sindical, que rompe barreiras e constrói pontes para o futuro mais igualitário e justo. A presença ativa das mulheres no movimento sindical não é apenas uma questão de representatividade, mas também uma questão de eficácia. As mulheres trazem perspectivas únicas, enfrentam desafios distintos e muitas vezes são as mais afetadas por políticas injustas e condições precárias no serviço público. É fundamental que as nossas vozes sejam ouvidas e nossas demandas atendidas. Quando promovemos a igualdade de gênero no sindicalismo, estamos fortalecendo não apenas as mulheres, mas todo o funcionalismo público. Estamos construindo uma base mais sólida, valores essenciais para o movimento sindical. Estamos, em essência, promovendo uma sociedade onde todos têm oportunidades iguais de prosperar e contribuir para o bem comum. Já conquistamos muito, mas ainda há muito a ser feito. À medida que seguimos em frente, devemos nos comprometer a tornar nossos sindicatos locais de trabalho verdadeiramente inclusivos e equitativos. Devemos lutar contra todas as formas de discriminação e garantir que as vozes de todas as servidoras sejam ouvidas e respeitadas. E devemos celebrar e reconhecer o trabalho árduo e a dedicação de todas as mulheres que estão na linha de frente nessa batalha. Para mudar, é preciso ter comprometimento. Sobretudo, agir por um mundo onde a justiça e a igualdade e o respeito sejam a norma, não exceção. Muito obrigada. Agora eu cumprimento, meus colegas de mesa que vão fazer parte desse tema. E vamos começar pelo vereador Celso Gianazzi. Vereador Celso, eu tenho uma grande preocupação com a evasão escolar que acontece em nosso país, pois um baixo índice de escolaridade é preocupante, pois fomenta a desigualdade e menos crescimento econômico. Isso é muito preocupante. E questão econômica. As mulheres precisam ser independentes e, para isso, elas precisam ter acesso ao ensino público. Como defensor da educação, de que forma o senhor pretende combater a evasão escolar em São Paulo? Que pergunta, hein? Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão aqui de forma presencial, que também nos acompanham aí nas redes sociais. Gostaria de agradecer muito esse convite de estar aqui com vocês para tratar de um tema bastante importante, né? Cumprimentar o nosso presidente da CONACAT, Antônio Carlos, a Marilene, a Gleides, a Vera, que estão aqui na mesa, fazendo parte dessa mesa, a todos vocês. Agradecer também o convite da minha colega Jussara, colega da carreira, os auditores fiscais, pelo convite feito para a gente estar aqui, debatendo um pouquinho, né, sobre um assunto que é muito importante. Acho que essa questão do enfrentamento da questão de gênero no movimento sindical, acho que antes até de responder essa pergunta, que é importante, de falar um pouco, né? A gente vê no mundo sindical várias carreiras, no funcionalismo público principalmente,
assim, a presença de muitas mulheres que passam em concurso público. Na área da educação, majoritariamente são mulheres que dominam, né, que estão à frente da educação na cidade e no estado de São Paulo. No entanto, a gente vê poucas mulheres participando do movimento sindical. Muitas vezes porque elas são afastadas, muitas vezes porque a gente tem o machismo estrutural da nossa sociedade, isso é fato, né, que tem que ser combatido a todo tempo. Eu lembro lá que, na nossa carreira dos auditores fiscais, a Marilene é minha colega também do Estado, né, mas nossa carreira no município, nós temos uma associação e o sindicato a associação tem 78 anos. 78 anos. E nós, na história dessa associação, eu já fui presidente lá por 3 mandatos, nós já só tivemos 2 mulheres ocupando, 2 mulheres em 78 anos ocupando um mandato na condução dessa carreira importante na cidade de São Paulo, do município de São Paulo, né, que é dos auditores fiscais, que trabalham para a gente conseguir arrecadar, né, os recursos, a cobrança dos impostos, tributos, para que a gente tenha a implementação da política pública. Então, é muito pouco essa presença das mulheres, né, no movimento sindical, na presidência das associações, dos sindicatos. Na Câmara Municipal, por exemplo, também, eu estou lá como vereador da Comissão de Educação da Câmara Municipal, titular da Comissão de Educação. Nós temos 55 vereadores atualmente na Câmara Municipal, com apenas 12 vereadoras. Acho que não chega nem a 21%, né, dos parlamentares são mulheres daquela casa. É muito pouco. Então, quando a gente vem para um evento desse, de falar desse enfrentamento, de colocar essa questão, fazer esse debate e impulsionar mesmo para que as mulheres ocupem o espaço, que é o espaço da luta sindical, do funcionalismo. A gente está falando aqui, a CONACAT representa os servidores, mas a gente pode estender isso também para a iniciativa privada também, que a gente vê poucas mulheres, né, infelizmente, atuando. E a gente sabe, isso não é demagogia nenhuma, quando as mulheres ocupam, quando as mulheres dominam, quando elas começam a se apropriar do espaço, a gente tem um debate muito qualificado e até melhor do que, às vezes, essa repetição aí dos homens ocupando os espaços de poder. Então, é fundamental, eu acho extremamente fundamental que a gente comece a fazer esse debate, a trazer as mulheres para que elas ocupem os espaços, né? Possam participar tanto dos espaços nos poderes constituídos, né? A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, todos os órgãos, como também nas entidades sindicais, né, para que a gente tenha esse enfrentamento e essa representatividade. A população, a maioria da população é de mulheres. Então, nada mais justo, nada mais realista do que elas ocuparem esse espaço, né, na divisão aí de espaços de poder. Então, acho que esse debate, esse evento que se propõe a fazer esse debate, eu acho que ele é importante por conta disso. Agora, da questão, Marilene, da questão da educação propriamente dito, infelizmente, a gente vive, nos governos aqui, municipal, estadual, principalmente, um desmonte, né, na área da educação. Nós temos agora, neste momento, um projeto de lei aqui mudando o percentual de aplicação dos recursos na área da educação no estado de São Paulo. A educação no estado de São Paulo, nós tivemos aí um governo que passou por aqui 30 anos, o mesmo governo, de continuidade do mesmo governo, e era para a gente ter um nível de educação no estado de São Paulo, o maior estado da federação, o estado mais rico da federação, com orçamento de mais de 350 bilhões de reais, uma educação de primeira qualidade, de primeiro mundo. E o que a gente tem hoje? É uma educação sucateada. As escolas, a gente tem no estado de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, escolas estaduais, escolas de lata. Impressionante, o estado de São Paulo ainda tem mais de 150 escolas de lata aqui no estado todo, mas dentro da cidade de São Paulo. E o governador envia para a Assembleia Legislativa um projeto para reduzir as verbas da educação, como se a educação estivesse já no nível de primazia, como se fosse uma Suécia aqui, se a gente tivesse educação já no nível de excelência. E não é verdade. Então, falta investimento, falta seriedade, falta compromisso na aplicação dos recursos na área da educação.
em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tem um projeto de destruição da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Eu falo da EJA porque é uma modalidade de ensino que a gente abarca ali, a gente compreende as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na sua fase regular. E nós temos muitas pessoas. O censo que saiu de 2023 do MEC dá conta lá no Brasil inteiro, 2,5 milhões de pessoas que estão na situação de semi-analfabetismo, na condição querendo voltar a estudar. E aqui, quando a gente faz o recorte para a cidade de São Paulo, a gente vê um obstáculo, né, que é esse governo que está aqui, o prefeito Ricardo Nunes, que comanda a cidade, foi eleito para comandar as políticas públicas da cidade de São Paulo, fazendo o fechamento dessas escolas da EJA, de educação de jovens e adultos. Então, são pessoas que não tiveram oportunidade na idade regular de estudar, mas elas querem voltar a estudar, até para que elas possam adquirir a cidadania, possam exercer o seu direito. A educação é um direito fundamental, é um direito constitucional, garantido na Constituição Federal. E a gente tem esse cerceamento, né, do governo. Na verdade, ele não cerceia de forma direta, mas ele dificulta de uma maneira que torna impossível essas pessoas, esses jovens e adultos, a voltarem a estudar. E dentro desse grupo que querem voltar a estudar, dessas pessoas que querem voltar a estudar, a grande maioria são mulheres. Mulheres que cuidaram dos filhos, mulheres que não tiveram oportunidade de estudar na época adequada, por diversas razões, né? Por opressão, né, dos seus maridos, e elas querem independência, elas querem voltar a estudar, e elas são impedidas, porque a prefeitura criou um modelo nós temos na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é imensa, né, gigante, e o território é muito grande, e nós temos 13 diretorias regionais de ensino. A cidade é dividida por 13 regiões, 13 diretorias. E eles estão com a proposta, quase que proposta, de colocar uma escola por diretoria regional de ensino, para atender essas pessoas, jovens e adultos, que querem voltar a estudar. Então, vocês imaginam, por exemplo, na região sul. A região sul é imensa. Então, quem vai para a Capela do Socorro, você tem uma escola só para atender toda a região sul, toda a Capela do Socorro, ou todo o Campo Limpo. Então, o jovem, o adulto que quer voltar a estudar, ele trabalha. E ele precisa estar próximo da sua casa. É diferentemente das crianças. As crianças, elas são obrigadas a estarem, né? A Constituição Federal, a LDB, obriga a criança tem que frequentar a escola. O jovem e o adulto é por uma opção, né? E eles querem voltar a estudar, então não é obrigado. Então, se você não coloca uma escola próxima da casa desses jovens, desses adultos, ou próximo do seu trabalho, para que ele termine o seu trabalho, vá para a escola, vá para a EJA e depois volte para a sua casa, ele não vai frequentar. Então, a gente tem um nível de evasão gigantesco, né, da EJA, por essa dificuldade do acesso dessas pessoas, e aí cabe a nós aí no parlamento, tanto aqui na Câmara Municipal, como aqui na Assembleia Legislativa, como também na Câmara Federal, lutar para que a gente tenha abertura dessas escolas, abertura de salas para a EJA, que haja investimento, mais investimento, não a redução dos investimentos, como está propondo aqui o governador de São Paulo. A gente tem que aumentar os investimentos, investir na infraestrutura, porque a gente acredita que a educação, Marilene, ela é a ferramenta transformadora da nossa sociedade. Não há caminho possível, não existe em nenhum lugar do mundo sociedade que se desenvolveu que não investiu em educação. Então, é um instrumento de combate às desigualdades, o maior instrumento de combate às desigualdades é a educação. E a gente tem que investir em educação. Mesmo porque também eu falo da EJA, mas eu falo também da educação infantil, do ensino fundamental, que em muitos casos, a gente vê muitos casos, a gente já conversa com as professoras, conversa com os gestores das escolas, e em muitos casos, a ida das crianças à escola, nos territórios onde essas escolas estão localizadas, território de grande vulnerabilidade, às vezes, é o único instrumento, é o único equipamento público que a criança vai poder frequentar, vai poder se alimentar. Ela vai dialogar com a escola, a professora tem esse contato diário com a criança, ela vai poder entender muitos casos de agressão às crianças feita em casa, né?
por pais opressores, a mulher, são feitos em casa. E aí, na escola, esse contato diário da criança na escola, a professora, a diretora, quem tem o contato mais próximo, esse vínculo que é feito, o ensino-aprendizagem é um vínculo de confiança, né? Então, se estabelece um vínculo de confiança e você vai saber. Então, a ida das crianças à escola é fundamental, é lógico para o ensino-aprendizagem, mas para que ela tire ela desse convívio também, né? De agressão às crianças, agressão à mulher também. Então, é fundamental o compromisso, né, das secretarias municipal, estadual de educação, para que a gente tenha programas direcionados a isso, investimentos nesta área, para que a gente combata, de fato, aí, essa violência, né, essas desigualdades que nós temos. Então, nós temos, por exemplo, os CELS na cidade de São Paulo, ele é um equipamento de educação, ele é um equipamento de cultura, de esporte e de lazer. E muitos deles o teatro, nós temos teatro no CEL, e é o único equipamento que algumas crianças vão poder frequentar na sua vida. Então, é impressionante, é muito triste pensar nisso e pensar que a gente não tem uma aplicação dos recursos, né? O tributo é algo tão importante, né? Assim, nós todos aqui somos contribuintes, todos nós somos contribuintes, e a gente quer ver o nosso recurso, o nosso dinheiro sendo aplicado de uma forma que a gente combata as desigualdades na cidade, no estado e no nosso país. Então, quando você olha um cenário onde governadores, prefeitos utilizam do recurso público para outros fins, que não investimento em educação, propriamente dito, que a gente está falando aqui, é triste. E aí cabe a nós acionar os órgãos de controle, Tribunal de Contas do município, Ministério Público, a todo momento aqui, são nossos... são quem, na verdade, são guardiões dos direitos, né, constituídos, estabelecidos na Constituição Federal, que fazem a garantia dos direitos da cidadã e do cidadão brasileiro. Então, são importantes para isso. Então, respondendo objetivamente a pergunta, Marilene, vendo esse quadro que nós estamos vivendo, é fundamental que a gente tenha investimentos, né? Mais investimentos em educação, mas investimentos sérios, né? Não como a gente está vendo aqui no nosso país, né, nos últimos tempos aqui, onde o Ministério, por exemplo, nós tivemos o Ministério da Educação, foi totalmente abandonado. Eu vou contar um caso que eu presenciei, olha, estamos falando em educação. Nós tivemos uma audiência com o ministro da Educação, do atual governo, ano passado, logo após, uns 4 meses após eles assumirem. E nós fizemos uma reunião para tratar da educação infantil aqui na cidade de São Paulo, com o ministro e com a secretária a ministra executiva. E quando nós chegamos no Ministério da Educação, que é um dos principais ministérios que a gente deveria ter, os servidores do ministério eles foram deslocados para outros ministérios. Não havia servidores, não tinha como fazer reunião, não tinha como... A parte burocrática do Ministério da Educação foi desmontado, né? Ministério da Educação. Vários ministros passaram por lá, né, nos últimos anos, mas nós efetivamente não tivemos nenhum ministro sério, né? São vários aí envolvidos com corrupção, sendo processados, tem inquéritos correndo, e nós não tivemos. Eles destruíram o aparato burocrático que funciona no Ministério. Então, olha só a dificuldade que nós temos, né? Então, a gente vem num período onde a educação não foi uma prioridade para o nosso país. Então, e é lamentável que isso ocorra. Então, nas bases, a gente tem que lutar para que a gente tenha, de fato, a consciência de que a educação é a principal ferramenta de transformação da nossa sociedade. Sem ela, a gente não vai para lugar algum. Vereador, eu sou da carreira também, né, de auditores do Estado, e nós, concursadas, somos menos de 20% mulheres no quadro dos auditores do Estado. E nós não tivemos nenhuma ainda secretária da Fazenda, subsecretárias e coordenadora. As mulheres não foram nomeadas, não chegaram às carreiras topo,
E os sindicatos, hoje, a gente está lutando para que as mulheres assumam os cargos. A nossa associação, que é a Fresp, né, fez 76 anos, teve a festa agora, e nós, sindicatos, 36 anos. Somos um dos primeiros sindicatos depois da Constituição de 88. E a sua visão também, assim, como carreira, como político, das mulheres não assumirem esses cargos, não serem nem lembradas. Eu acredito que as mulheres trabalhem até um pouquinho mais, sabe? Porque a dedicação que a gente vê das colegas, são despojadas, mas elas não conseguem ser indicadas para esses cargos. Eu não sei como que é na prefeitura ou no cargo das auditoras municipais. Qual que é a quantidade de mulheres no quadro de carreira das auditoras do município? É bem baixo também, né? Assim como de vocês, né, no Estado, na Secretaria da Fazenda do Estado, do município também, o número de mulheres aumentou agora, né, Jussara? Tem aumentado nos últimos concursos, mas nós, no passado, nós tivemos concurso, eu sou do concurso de 98 na prefeitura, assim, pouquíssimas mulheres ingressaram na nossa carreira, tal qual vocês, nós também, então, são entidades quase que irmãs, né? 76, 78 anos, o sindicato também está nessa mesma faixa, logo depois da Constituição Federal, o nosso sindicato também foi criado. Agora, se a gente remeter, o Marilene, lá um pouco para trás, assim, não é a causa principal, mas um dos motivos principais, é um dos motivos, não para falar principal, mas um dos motivos que a mulher não participava, é da jornada tripla, quádrupla que a mulher tem, né, que é, na verdade, né, do machismo estrutural que a gente vive. A mulher trabalha, cuida da casa, do filho, do marido, do pai, né, da mãe, e aí ela não tem tempo para o sindicato, né? No passado mais distante era essa a realidade. Ainda é um pouco, né? A gente vai falar, acaba sobrando mais para a mulher do que para o homem, não é? A mulher assume essas responsabilidades, muitos homens fogem da responsabilidade. Na verdade, que não é a mulher que assume, é que o homem foge, essa é a verdade. E aí ela acaba não participando do movimento sindical, que é importante que ela participe, ocupe os espaços. O concurso público, ele tem um diferencial, né? A gente não consegue brecar ali. A mulher vai, ela passa em algumas áreas, área jurídica, por exemplo, o número de mulheres é maior do que o de homens, que ingressam nas carreiras jurídicas. Então, e é importante que elas agora ingressem. Nós estamos em 2024, nós estamos em outro século, então é importante que as mulheres ocupem esses espaços e os homens ocupem as outras tarefas também, né? Dividam as tarefas aí, para que haja aí essa igualdade de representatividade. Então, vamos passar agora a pergunta para a Gleides Sodré. Nós, mulheres, já avançamos muito e vencemos grandes batalhas, mas, infelizmente, no Brasil, ainda há uma violência política de gênero muito forte. Mesmo sendo maioria do eleitorado, as mulheres são minoria no Congresso Nacional, nas câmaras municipais e nas assembleias estaduais. Nós, mulheres, ainda não ocupamos posições políticas que têm o poder de definir as nossas próprias vidas. Diante desse grande desafio, como presidente do PDT de Taboão da Serra, de que forma a senhora pretende combater a violência política de gênero e incentivar a participação de mulheres na política? Só isso, né? Só isso. Ai, gente. Tá funcionando aqui? Tá, opa, ó, sindicalista, quando fala o trem faz vral. O trovão aqui falando. Primeiro, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, convite que foi feito primeiro aí pela querida Sônia, que foi muito educada, solícita comigo, então eu quero agradecer em nome de toda a equipe da CONAT, da CONACAT.
Agradecer a Sônia pela gentileza. Presidente Antônio Carlos, um prazer revê-lo. Obrigada pelo convite. Vereador Celso Gianazzi, é um prazer muito grande estar aqui com você. Vou chamar de você aqui. Vou chamar de companheiro, pode ser? Vou fazer uma tratativa hoje do ponto de vista de companheiros, né? Embora a gente esteja aqui numa casa de leis e você nos representa também aqui. Então, vou te tratar de companheiro. É um prazer estar aqui contigo. Marilene, também um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada pela mediação da mesa. Companheira Vera, é uma honra estar aqui com você, porque toda vez que eu me sento numa mesa, que eu sento com uma igual, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais protegida, e eu percebo que as lutas que a gente trava estão nos colocando nos lugares que nos tiraram sempre, né? Então, quero cumprimentar todas e todos aqui, a direção das federações, dos sindicatos, das confederações que estão aqui. Enquanto o vereador falava, e a gente começou com uma pergunta falando sempre sobre a educação, e a gente criou aqui uma prerrogativa no Brasil de que a salvação da humanidade, a salvação do povo brasileiro é a educação, né? E ela nos salva mesmo, mas a gente precisa primeiro ter, inclusive, um prato de comida para poder ir para a escola, senão a gente nem vai, né? Então, tem tantas políticas públicas que precisam ser trabalhadas junto com a educação, dessa educação que nos tirou as oportunidades de estudar no tempo certo. Fiquei muito feliz, vereador, quando o senhor citou o EJA aqui, porque o EJA parece sempre que é algo que está voltado... A gente imagina, quando fala do EJA, a gente já imagina pessoas com mais de 50 anos, ou pessoas extremamente velhas que não tiveram oportunidade de estudar e que agora vão estudar. E não é a realidade do Brasil, muito menos de São Paulo. O EJA hoje atende meninas e meninos a partir de 18 anos, que com as características que a gente já conhece quando a gente faz o recorte de gênero e o recorte racial nesse país, a gente já sabe quem são os jovens e as jovens que estão fazendo EJA na cidade, na maior potência econômica da América Latina, né, que é o estado de São Paulo, e a capital de São Paulo tem uma evasão escolar de jovens imensa, e que depois são jogados, inclusive das meninas, que, por conta de todas as ausências de políticas públicas de proteção às mulheres e às mulheres em vulnerabilidade, quando a gente fala delas, a gente sabe que as mulheres negras e as mulheres negras de pele preta são as que estão mais fora do acesso à educação no tempo certo, né? Porque tem o tempo certo. E eu acho que o EJA nos leva para essa reflexão, e a sua reflexão responde parte da pergunta que me foi feita aqui, né, Marilene, dessa mágica que eu, Vera, Marilene, todas as mulheres que estão presentes aqui, consequentemente os companheiros que estão aqui também, porque os companheiros que estão aqui são companheiros que têm consciência da existência da diferença social existente na sociedade entre homens e mulheres, né? Então, ela responde parte de por que a gente está aqui. Embora vocês tenham me apresentado aqui como presidenta do PDT de Taboão, eu vou falar para vocês os caminhos que eu percorri para responder essa pergunta, Marilene. Antes de ser a presidenta do PDT de Taboão, eu fui dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região por 20 anos. Eu tenho 51, então eu me tornei dirigente muito jovem, né? E com as características que a minha fala aqui já disse para você. Eu sou uma mulher negra e a minha pele clara já me bota na frente da Vera um pouquinho, né, Vera? Porque a gente sabe que à medida que nossa pele vai escurecendo, a gente vai ficando para trás, né? Então, eu sou uma mulher negra, eu sou uma retirante nordestina, eu nasci no estado da Bahia, moro em São Paulo há quase 40 anos, e eu fui para uma categoria muito... Olha, lá em 90, quando eu me tornei metalúrgica, em 1992, a categoria metalúrgica ela era composta, na sua maioria absoluta, por homens. Em 2000, eu me tornei diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. E não foi uma opção. Não foi algo que eu quis e que eu projetei. Quando o vereador falou que as mulheres precisam ocupar, eu anotei a palavra ocupar aqui, sabe, vereador? Porque eu falei, não é só ocupar.
Não é porque a gente não quer, não é só essas barreiras, sabe, vereador, que o senhor tão bem colocou aqui, que impede as mulheres de estar nesses lugares. O senhor trouxe aqui informações importantes quando disse que a maioria das companheiras do setor jurídico, né? As advogadas hoje, a maioria são mulheres, né? Eu acho que é mais por resistência do que por qualquer outra coisa, inclusive. Muitas delas decidem fazer direito até para amenizar as injustiças que a maioria delas passam, né? Não é mais uma opção só profissional, é de também se colocar num lugar onde ela pode ser também uma agente transformador. E o senhor trouxe essa informação e a gente sabe que a maioria dos sindicatos, inclusive aqueles compostos por maioria absoluta de mulheres, eles são presididos por homens. Os cargos que as pessoas falam, as mulheres precisam ocupar, eles já estão ocupados, mas a gente não ocupa o poder. Né? O que a gente faz, a gente consegue ser a funcionária pública concursada, passa no concurso, com os mesmos métodos do ponto de vista intelectual que os homens, porque para passar numa prova ali não tem deveria ter uma prova que levasse em consideração algumas questões de gênero, sim, racial, mas ela é a mesma, né? Então, do ponto de vista intelectual, significa que mulheres e homens estão capacitados para o exercício das funções, porque é a mesma prova, né? As mulheres passam, mas na hora de fazer carreira, a gente sabe que o olhar é outro, a gente sabe que na hora de ocupar os espaços, primeiro é feita toda uma observação da carreira masculina e todas as coisas que o senhor tão bem disse aqui são colocadas na frente. Então, as mulheres, elas engravidam, as mulheres têm hormônios diferentes, as mulheres cuidam da família dela, depois, se elas casam, ela cuida da família dela e a do marido também. A gente vai virando, acumulando as funções que a sociedade nos colocou nas costas. A gente vira isso que a sociedade nos chama, as guerreiras. Eu vou dizer para vocês aqui que eu detesto essa nomenclatura para as mulheres, porque eu não quero ser guerreira. Eu só queria ser uma mulher, igual os homens são só homens. A gente não vê os homens, as pessoas falando, os homens são os guerreiros, não é isso? A gente normalmente fala assim, as mulheres são guerreiras. Eu falo, Senhor, por que a gente tem que guerrear? Eu queria tanto ser uma mulher fofinha, bonitinha, que sentasse bem calminha e não precisasse, de vez em quando, entonar essa voz, né? E não precisasse ter ido para uma direção de um sindicato para ver se as minhas companheiras de fábrica tinham um pouquinho de dignidade no trabalho, porque nós somos sindicalistas, nós somos defensores e defensoras dos direitos do trabalhador e da trabalhadora, a partir do princípio que o trabalho dignifica as pessoas, não é isso? Então, para percorrer esse caminho de chegar no partido, eu percorri outros caminhos. Fui dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, eu fiz vários caminhos tortuosos na participação social, e a gente também resolveu, depois, sentar e fazer uma análise de até onde a gente chega enquanto dirigente sindical. Foi assim que eu vim parar no partido político, e acho que isso vai responder a pergunta. O movimento sindical nos leva até um ponto. Dali para frente, a decisão está na mão dos parlamentares, dos vereadores, do presidente, dos senadores, das pessoas que exercem, eu chamo de mandatários. Quando eu disser mandatários aqui, serão todas as esferas de governos e de representação política que a gente conhece. Então, eu percebi que, no final, toda a nossa luta ficava sobre a decisão dos mandatários do nosso país. Então, a gente vai lá, constrói as convenções coletivas, a gente defende as leis do trabalho, a gente faz toda a luta. No final, se as pessoas não assinarem, não quiserem colocar em prática, ou seja, a classe dominante, a gente não garante o direito aos trabalhadores e às trabalhadoras. E foi assim que eu vim parar no partido político. Eu sou vice-presidente do PDT do Estado de São Paulo. Sou a primeira mulher no PDT, vergonhosamente. Não falo isso com orgulho, né? Porque não deveria ser a primeira, considerando que o nosso partido já tem 42 anos. Mas eu sou vice-presidente do PDT do Estado de São Paulo. Eu sou a escolhida pelas mulheres do PDT de São Paulo para representá-las como presidenta do organismo feminino do PDT do Estado de São Paulo e componho a direção executiva do partido em todas as esferas. Então, eu sou
uma mulher que, do ponto de vista partidário, eu estou em todas as esferas do partido, desde a municipal como presidenta do PDT de Taboão da Serra, que é a cidade que eu vivo, até a executiva nacional do PDT. E esse caminho, ele é muito árduo. Esse caminho tira da gente a paz. Acho que posso falar a paz? De vez em quando tem gente que tira a nossa paz, né, companheira? Então, acho que eu perdi uns dias de paz, eu abdiquei da minha família. Se vocês perguntarem para mim como eu me avalio, uma vez um repórter perguntou como eu me avaliava como profissional. Então, eu vou recuperar isso aqui para vocês entenderem por que as mulheres precisam estar nesse lugar aqui. Eu, naquela época, me considerava uma excelente trabalhadora, uma dirigente sindical boa, mas eu me considerava uma péssima mãe, uma péssima amiga, uma péssima irmã, uma péssima mulher, esposa. Porque eu não cumpria nada disso. As minhas prioridades eram outras. Minhas prioridades eram... Eu disse para o meu marido, quando eu me casei, não me peça para escolher entre o meu trabalho e você. Eu vou ficar com o meu trabalho porque é ele que me sustenta. Então, a gente vai fazendo as abdicações, né? A gente vai fazendo uma série de abdicações para estar nesses lugares. Ah, as mulheres fazem porque são guerreiras? Não, é porque é a única opção dela ocupar esses lugares. Ela não tem outra opção. Estou dizendo isso para poder massacrar os meus companheiros homens? Não, é para vocês refletirem o caminho junto com a gente e responder por que nós somos tão poucas nesses espaços de poder. A gente precisa percorrer um caminho. Quando eu entrei para o movimento sindical, a segunda coisa que eu fui fazer depois que eu me apropriei ocupei um espaço e tive o respeito da classe a qual eu representava, dos metalúrgicos, metalúrgicas e, óbvio, da classe trabalhadora, eu fui para os conselhos de representações municipais para poder também exercer ali a participação dos sindicatos nesses lugares. E eu me lembro que a coisa que eu mais escutava era que, assim, as mulheres têm que se formar. As mulheres têm que se formar. A coisa que as mulheres mais fazem em partido político, sindicato, qualquer espaço que ela está, as coisas que as mulheres mais pedem é formação. Eu vou chamar para a reflexão aqui. Os homens não precisam se formar. É só as mulheres. Olha, gente, eu não sei, aqui é um debate sobre gênero, mas que eu estou falando do ponto de vista partidário, eu acho que a gente não precisa fazer uma reflexão muito larga para entender por que é exigido tanto das mulheres a gente eleger um homem completamente desprovido de inteligência para ser presidente do Brasil. Completamente desprovido de inteligência. As mulheres, aliás, a mulher que passou neste país como presidenta desse país, foi exigido dela, acho que todas as capacidades intelectuais, o título de doutora, de toda a capacidade que tivesse exigido de uma mulher, foi exigido da mulher. Do homem não se exige muita coisa. Vocês já nascem com o privilégio, né? Já é homem, então, assim, homem já é nato fazer política. Mulher, não. Não é nato para as mulheres ser sindicalista. Não é natural. Quando falo nato, é de natural, né? Então, é natural os homens serem sindicalistas. São fortes. Guerreiros, não, vocês não são. Essa palavra é para as mulheres. Vou arrumar outra para vocês. Lutadores, potentes, inteligentes. Sabe os nomes que as mulheres levam quando elas têm as mesmas características de vocês? Eu vou dizer para vocês como os homens queridos e as mulheres queridas me chamam quando não gostam do meu posicionamento. Doida, mal amada, brava, sargento, comandante, coronel, louca é o normal, né? Então, esse lugar é muito difícil estar. Como é que a gente vai fazer para as mulheres estar aqui? Olha, minhas queridas, faz o que eu faço. Tema. Eu ocupo o meu lugar por tema, por resistência, porque eu quero viver numa sociedade, porque, por enquanto, a gente só sobrevive. Esse lugar, o lugar que a gente vive é muito cruel para as mulheres. E o poder para as mulheres, ele é extremamente cruel. Alcançar esse poder. E a política é o poder. O partido político é o poder. A gente ouve muito as pessoas dizerem, olha, lugar de mulher é onde ela quiser. Olha, se eu pudesse, eu não estava aqui. Se eu tivesse a escolha
de estar em algum lugar hoje, eu estaria aposentada, descansando na minha casa. Mas eu sei que se eu for me aposentar e descansar na minha casa, eu posso estar botando a vida de mais de milhares de mulheres em risco, porque eu vou ser uma a menos para lutar a favor dela. Então, eu não posso estar onde eu quero ainda. E olha que eu estou num lugar que poucas mulheres estão, nós estamos, em lugares que poucas mulheres estão. Então, meu lugar não é onde eu quero ainda. Meu lugar é onde a sociedade me colocou. A sociedade me jogou para a luta. Me colocou para jogo. E colocou todas nós que estamos aqui. Todas as mulheres hoje, elas sobrevivem nessa sociedade. Nem aquelas, porque a gente sempre coloca a questão financeira em jogo. Então, as mulheres que têm poder aquisitivo, que têm vida confortável, que são herdeiras natas, que não precisam trabalhar, nem elas têm sossego. Porque elas também são mortas, elas também são assediadas, elas também são discriminadas, numa outra proporção e com outra conjuntura, mas são. Então, isso significa que as mulheres ainda não podem estar onde querem. Porque se nenhuma de nós pode descansar, porque as outras serão atingidas, é porque a gente ainda não está no lugar que a gente quer. E eu acho que esse lugar está longe da gente chegar nele. É só a gente refletir sobre ontem. A gente celebra que um jogador jovem, brasileiro, vai ser condenado por um crime que cometeu. 2 minutos depois, a gente vai lá e fica fula de raiva, porque um outro jogador brasileiro, jovem, bom, vai ser solto porque tem uma grana para pagar uma fiança de um mesmo crime que ele cometeu. Então, a gente não dá nem tempo a gente celebrar. Não dá nem tempo a gente dar aquela respirada e a gente já tem uma luta ali para travar. Então, para fazer com que as mulheres estejam nesse lugar, na política, ocupando as cadeiras de vereadores, eu tenho até, quando fala da Câmara, vereador, eu já estou aqui lhe pedindo ajuda. Olha, aquela comissão de saúde, que, olha, pelo amor de Deus, me ajuda de mulher, aí. Comissão de Saúde de Mulher. Sim, o senhor me ajuda, vereador, ajuda nós. Porque tá difícil, vereador. É quase... Gente, eu fiquei lá bebendo água. Quando as coisas estão muito... Agora eu faço assim, ó. Que é para mim não engolir a seco. Como é que a gente faz? Tem 55 vereadores, 12 vereadoras, uma comissão especial para pensar políticas de saúde da mulher. 7 homens sentam na cadeira e falam, olha, como é mês de março, a gente vai dar aqui um mês para aquela... Vocês sabiam que tem esse detalhe? Que eles ofereceram por um mês, estou errada, vereador? Eles ofereceram por 30 dias que uma mulher, uma companheira do PSOL, uma vereadora do PSOL, ocupasse por 30 dias a cadeira na comissão para poder homenagear as mulheres, porque saúde da mulher não quer dizer que a comissão é só de mulher. Olha, gente, convenhamos, tenhamos um pouco de bom senso e de vergonha na cara, né? Treme a cara um pouco, minha gente. Treme a cara e fala, não, já não ocupam todas as cadeiras. Já são a minoria aqui. Aí tem uma comissão específica para pensar políticas públicas para as mulheres, que estão à margem de todas as políticas públicas desenvolvidas nesse país, porque as políticas públicas desenvolvidas no nosso país, elas são pensadas por uma classe dominante. É uma classe que a gente já sabe qual é. Então, ela não é pensada da forma que ela deveria ser pensada, né? Ela não tem o olhar diverso que a sociedade vive. Então, se a gente está falando que as vereadoras, as deputadas, as senadoras sofrem violência depois que elas alcançam o mandato, agora a modalidade mais recente de violência contra as mulheres chama-se desligar o microfone. Porque as parlamentares, as vereadoras, as deputadas, as senadoras, agora, quando elas estão com a fala nos seus espaços onde elas foram legitimadamente eleitas, os presidentes das câmaras, que são a maioria homens, desligam o microfone delas e elas ficam lá gritando. Aí depois eles chamam elas de doida, né? Aí eles chamam elas de descontroladas, né? Então, a mais nova política de gênero, a mais nova violência de gênero na política chama desligar microfone de mulher. E a gente precisa pensar sobre isso. E para a gente estar nesses cargos, nós vamos precisar ocupar todos esses que você também colocou aqui, vereador.
vai ter que ocupar, fazer um caminho para a gente poder alcançar o poder, e depois, com o poder, a gente vai ter que continuar lutando contra as violências que as mulheres sofrem depois que elas ocupam estes cargos. Porque dá a impressão que, quando as mulheres ocupam o cargo de vereadora, deputada, senadora, ela para de sofrer violência. E isso não é verdade. Como ela é a minoria, ela segue sendo violentada, ela segue tendo seus direitos violados, ela segue sofrendo essa discriminação de gênero existente na sociedade. E toda vez que eu disser isso, vocês colocam assim, ó, barra, pense nas mulheres negras, pense nas mulheres trans. Porque aí a violência vai aumentando e vai atingindo ainda o fígado ainda mais dessas mulheres. E eu estou falando do fígado porque a gente... eu vou usando órgãos que doem menos, porque não é o fígado da gente que atinge tudo. As mulheres vão adoecendo à medida que elas vão alcançando o poder. Então, alcançar esse lugar de poder exige das mulheres um caminho, mas exige da sociedade um olhar específico. Hoje, a gente fala muito sobre os 30%. Os 30% estão aí, e eles precisam ser cumpridos. Mas por que as mulheres não votam nas mulheres? Se nós somos a maioria das que foram eleitas. É porque vocês não veem as mulheres. Só por isso que vocês não votam. Tirem da cabecinha de vocês que mulher não vota em mulher porque ela é invejosa, que isso foi uma coisa que implementaram na cabeça da gente, porque os homens também têm inveja. Os homens também brigam. Os homens também disputam. Ou o vereador foi eleito porque ele falou assim, peraí que eu vou aqui só pegar aqui meus votinhos e as pessoas votaram. Não, brigou para ser eleito. E brigou com outros homens, inclusive, para conquistar os votos. E por que as mulheres não podem brigar? Por que as mulheres não podem disputar? Espaço de poder não disputa. Eu disputo. Agora, eu só quero ser honesta com as minhas companheiras. Eu só não quero dar rasteira nas minhas companheiras. Eu só quero respeitar as dificuldades que as minhas companheiras têm. Mas eu não tenho inveja das que são eleitas. Eu só gostaria que elas me defendessem como eu defenderia elas se eu fosse eleita. E é essa a reflexão que a gente tem que fazer. As mulheres não votam nas mulheres porque as mulheres não são vistas. Elas não são prioridades nos partidos políticos ainda. E sabe por quê também? Porque as mulheres não ficam em partidos políticos. Então, para estar nesse lugar que você me perguntou, que é por que nós não somos eleitas, nós não temos que fincar nossos pezinhos dentro dos partidos políticos. Eu fui candidata 2 vezes pelo meu partido a vice-governadora do estado de São Paulo. E eu posso garantir para vocês que não é porque eu sou a filha de alguém, porque eu não sou filha de ninguém. Aliás, eu sou a única pedetista da minha família. Na minha família, eu sou casada com um petista. Agora, vocês imaginam que coisa maravilhosa que é. Eu sou de um partido, ele é de outro, e a gente trava discussões espetaculares. É maravilhoso poder vivenciar essas diferenças e essas disputas. E as mulheres, elas vêm para o partido político única e exclusivamente, a maioria delas, no período eleitoral, porque elas vêm para ser candidatas. E a gente não pode. Eu fui indicada para ser 2 vezes candidata a vice-governadora, porque eu tive o apoio de mulheres como a doutora Alcione, que está aqui, que comunga da luta pelo espaço de poder dentro do partido e que me viabilizaram, me tornaram visível dentro do partido através da luta das mulheres, a ponto do partido enxergar e falar, não, a gente tem um nome aqui para ser vice-candidata a vice-governadora do estado de São Paulo. É a Gleides. Era porque era eu? Não, é porque as mulheres do partido foram vistas. Porque o organismo do partido foi visto. Sabe por quê? Porque quando acaba a eleição, a gente fica lá. E a maioria das mulheres não ficam, Marilene. As mulheres não vivenciam um partido político. Então, se a gente não vivenciar a vida partidária, nós também não vamos ser eleitas, porque nós não vamos ser lembradas pelos partidos políticos, porque nós não vamos ser vistas pelos nossos companheiros e companheiras quando a eleição chegar para dizer, olha, que é uma prioridade, porque essa aqui vive o partido político. Porque essa aqui não sai daqui, essa aqui está aqui. E a gente faz o caminho contrário. Quando termina a eleição, a gente fica enfurecida porque a gente não foi eleita, porque a gente teve pouco voto e vai embora. Os homens não vão. Pega os votinhos que eles tiveram e bota debaixo do braço e vai falar, eu tive esse tanto de voto aqui, o que eu faço com eles agora? Qual é o benefício que eu vou buscar agora? Porque 100 pessoas acreditar em você que você é capaz de governá-la, é muito voto. 10 também, dependendo do lugar que você vive, 10 é muito. As mulheres não fazem essa leitura. Então, ainda é um caminho árduo, longo, doloroso, mas necessário. As mulheres precisam vivenciar a política partidária para ver se a gente tem mais possibilidades de sermos as prioridades nas eleições,
para a gente poder ser votada e eleita. E a gente precisa desmistificar muita coisa em relação ao gênero feminino, para a gente poder fazer com que a sociedade olhe para a mulher sempre como se ela fosse a própria culpada dos lugares que ela não está. E que ela não ocupa por comodismo ou porque ela não quer. Ela não ocupa porque eles sempre foram ocupados por outra parcela da sociedade, que não é as mulheres, e que não é as mulheres pobres, pretas, periféricas, retirantes, nordestinas e semi-analfabetas, né? Porque a maioria das mulheres mais velhas, elas não tiveram a oportunidade de estudar. E isso não significa que elas não tenham a capacidade de nos governar. Tem muito doutor aí fazendo nada com os votos que levaram. E tem muita gente que ficou anos na faculdade fazendo tudo com os votos que levaram. Então, a gente precisa fazer também a leitura contrária. Tem gente que nunca foi na escola e que tem a capacidade de pensar políticas públicas que pode tirar a sociedade desse lugar. Então, a gente precisa quebrar muita barreira. E a hora que eu tiver a resposta bem bonita, pronta para responder isso, Marilene, eu juro para vocês que eu vou para casa descansar. Por enquanto, eu convido as mulheres para seguirem lutando e convido os homens para refletir e nos ajudar a falar com os outros homens, porque é muito diferente quando os companheiros falam com outros companheiros sobre essas diferenças existentes na sociedade, que é tão diversa e tão desigual para as mulheres. Então, eu quero agradecer mesmo pela pergunta, mas ela ainda é com a resposta mais dura que as mulheres podem receber. Ainda é com luta. Vou fazer mais uma reflexão aqui, que gostamos do debate. Como os partidos hoje têm a sua cota até para o fundo partidário para as mulheres. Nós vimos notícias nos jornais que fraudaram, puseram mulher que não ia ser candidata, que eles já sabiam para cumprir, mas não foram tão honestos assim com essa cota. Como incentivar essas mulheres realmente a entrarem nesse partido, participar, colocar no seu lugar? O que você fala para as mulheres que estão nos ouvindo para realmente participar? E aproveitar essas cotas que os partidos já disponibilizam. Que não foi os partidos que disponibilizou, né, Marilene? Não, fomos nós, viu? Fomos nós aqui, que nós estamos aqui, né? Não, nós pagamos impostos, nós contribuímos. Sim. E nós, como de carreira de auditor, a gente sabe quanto é, assim, a contribuição que vai, contribuição dos impostos. Sim. Que estão ali nos fundos partidários. É o povo que está pagando isso daí. E isso daí não está sendo cumprido conforme a lei. Como fazer esses partidos e como as mulheres realmente cumprirem, ir lá nesse partido e ficar, mesmo que tenha um voto só o dela, e depois ir lá ficar brigando para que se cumpra a lei. Os 30% não é uma decisão dos partidos e nem da justiça. É uma conquista das mulheres. A gente foi lá e lutou e disse, olha, tem que garantir verbas, tem que garantir recursos públicos para as mulheres serem candidatas, tá bom? A gente conseguiu, tá aí. As fraudes, elas ocorrem como a gente sabe, você discriminou bem aí. Planta-se candidaturas laranjas, eu acho péssimo usar essa expressão, né? A gente tão bonitinha, vai tanta fruta bonita, mas a gente botou lá as candidaturas laranjas, né? As candidaturas laranjas, elas acontecem, inclusive, pela ausência da vivência das mulheres que não entendem o que é o recurso, para que ele serve e como ele é dividido. Quando a gente olha o montante de um recurso feminino, ele parece ser uma fortuna. Porque a gente fala assim, 30%, de 130 milhões. Aí, se você pegar o que sobra 30%, dividir por 26 estados que vão ter eleições, os 30% já miou, porque 30 milhões em São Paulo para fazer uma campanha é dinheiro, vereador? Não dá nem para fazer campanha em São Paulo para vereador. Se for disputar honestamente, quase nada. Aí 30 milhões dividido por 645 municípios. Se a gente fizer uma conta rasa, que cada partido vai ter pelo menos 20 candidatos a vereador
com 30% de mulheres nas chapas, os 30% já assumiu, gente, já deu R$1 para cada candidata e ninguém vai ser eleita. Então, a gente precisa fazer essa leitura. A gente precisa entender que o recurso público não elege as mulheres e nem os homens também, porque eles não são divididos desta forma igual e muito menos paritária. Ele é dividido de forma diferente. Por que as fraudes acontecem? Porque as mulheres não têm, infelizmente, a gente não consegue alcançar todas, a gente se esforça muito, né, doutora Alcione, para alcançar o máximo de mulheres dentro do PDT, para que elas entendam. E eu sou aquela que ajuda bastante meu partido, porque qualquer homem que me pedir, ou qualquer mulher que for presidente de partido, que pedir para mim, Gleides, convença uma mulher a vir candidata, eu pego o telefone na hora e falo assim, a primeira pergunta que eu faço para ela, querida, você quer ser candidata? Porque é a primeira coisa. Porque você não tem que ser candidata. A primeira coisa que a mulher tem que fazer para combater as candidaturas laranja é que ela tem que querer ser candidata, porque aí ela vai exigir o recurso. Ela vai buscar o voto. Porque o que acontece com o recurso feminino? Que as pessoas falam, foi candidatura laranja, foi para usar o dinheiro das mulheres. Não foi, porque o dinheiro que vai para as mulheres é baixíssimo. É só para garantir que todos os homens da chapa sejam candidatos, gente. Porque a conta dos partidos é assim, ó, cada uma mulher a menos, 2 homens caem. Não é, ao contrário, a conta tem que ser ao contrário. Arrumem, tornem os partidos políticos atrativos, arrumem um jeito de fazer com que as mulheres se sintam confortáveis dentro do partido, para, na hora que a gente disser vai ter eleição, a gente cumpra 30% de cota de gênero, não é 30% de mulheres, é gênero. Portanto, pode ser 70% de mulheres e 30% de homens. É gênero. A gente já precisa começar a mudar a forma como a gente fala. Não é 30% de mulheres e o recurso é para o gênero. E agora, com recorte racial, até que enfim. Porque a gente precisa enxergar as pretas, as mulheres negras que querem ser candidatas e que a gente já sabe que têm menos acesso ainda à verba pública, porque eram essas que não estavam mesmo na política. Então, combater a questão dos recursos públicos ainda é, para mim, na minha cabeça, ainda é muito... É fantasioso para a cabeça das pessoas, porque o dinheiro não é tudo isso, ele é curto. O que a gente precisa fazer uma leitura, e eu convido as mulheres a fazerem, é que a gente precisa agora fazer uma leitura política e estratégica. Ao invés de 500 mulheres candidatas, porque aí vai ter que dividir o pouco recurso público que tem para 500, foquem em uma e diga, é esta que a gente vai eleger e garanta que aquela vai receber o recurso. Garanta que aquela que milita a favor das mulheres, que milita dentro do partido defendendo as cláusulas femininas e o protagonismo feminino, porque, gente, não basta ser mulher. Tem que defender mulher. Não basta ser... Eu não sou racista. Precisa ser anti-racista, né? A gente... eu não sou racista. Tá, mas tu faz o quê para não existir o racismo? Então, tu tem que ser mulher e tem que fazer política para que as mulheres, para garantir às mulheres esse protagonismo e esse lugar mais calmo de se viver que a gente tanto quer. Então, um pouco dessa questão do recurso feminino, a gente precisa falar mais sobre ele, porque ele não é usado como essa estratégia do recurso, não. Talvez nas candidaturas a vice, porque aí coloca... Hoje vocês percebem que as mulheres têm mais... Mulheres vice-presidente, mulher vice-governadora, mulher vice-prefeita. Aí, sim, o recurso vem. Mas aí cabe à companheira ser igual eu sou. O recurso é das mulheres, eu vou usar com as mulheres. O recurso dos homens, eles já têm. Então, vocês imaginam que eu devo ser muito amada e muito querida pelos meus companheiros de partido. Não sou amada e nem querida, mas o que a gente veio buscar foi respeito. E eles me respeitam muito. E é para isso que a gente está aqui. O querida, a gente conquista depois. Mas a gente veio para conquistar respeito e espaço, né? Se vier as queridas e forem de todos, ótimo. Se não, a gente faz aquela leitura. Se Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu para querer fazê-lo? Obrigada. Passar a palavra para a Vera.
Vera, o funcionalismo público ainda carrega inúmeras heranças de uma época em que a mulher era considerada inferior ao homem. Nós sabemos que as instituições têm o cuidado de hoje, discutem a respeito da desigualdade de gênero a fim de conscientizar o quadro de servidores públicos, mas ainda assim há o machismo de cada dia. Aquele que está nas entrelinhas, quase de forma implícita, para que a vítima não perceba. Como servidora do Tribunal de Contas no município de São Paulo e ex-presidente da Astecom, quais foram os desafios enfrentados pela senhora? Pode chamar de você, né, Vera? Ao lutar pela igualdade de gênero. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite da CONACAT, na pessoa do Antônio Carlos, e agradeço a mesa. Olha, foram vários desafios. Desde que eu entrei no serviço público, na década de 80, eu comecei a questionar, achava tudo muito duro. O tribunal era muito engessado, ainda é um pouco, né? Melhorou muito, mas aí eu questionava algumas coisas. Olha, para ter uma ideia, quando eu entrei, fui tomar posse, aí me disseram assim, você começa tal dia, tal, bom, não pode trabalhar de calça comprida. Mulher não pode. Eu falei, você está brincando, né? Não, é isso. Tinha que trabalhar de saia ou vestido, e no inverno tinha lá um período que era permitido usar calça comprida. Então eu achava tudo tão fora da realidade, né? E aí começaram a formar uns grupos, isso depois, sei lá, de uns 10 anos depois que eu tinha entrado lá, começou a se formar alguns grupos de funcionários para elaborar algumas mudanças no serviço. E eu me candidatei a ser representante lá do setor que eu trabalhava, mas eu era uma mulher negra, então tem também a cultura colonialista, que ainda existe nos órgãos públicos, né? E eu fui eleita, mas me roubaram a eleição, elegeram outra pessoa. Eu falei, não é possível, né, que eu estou vivendo isso. Aí eu fui lá, reclamei, aí veio um dos organizadores das eleições, ele fez novamente a eleição e eu tive o mesmo número de votos, olha, ganhei a eleição. E aí, então, eu pensei, não, preciso continuar isso, não dá para aceitar, né? E aí depois fui participando das atividades da associação, mais na parte cultural, né? E até que chegou um momento em que algumas pessoas se reuniram para a gente montar uma chapa e eu fui escolhida para sair candidata à presidência da associação. A associação do tribunal tem 50 anos, né? E desde que foi fundada, acho que eu fui a terceira mulher a ser presidente, certo? E então, assim, é uma representação muito pequena, né? Em 50 anos apenas. E vou te falar que ainda eu fui eleita depois que o sindicato foi criado. Então, tinha um certo respeito já, porque até então a associação era dominada praticamente pelos dirigentes do próprio tribunal. Não era assim muito democrática, né? Agora, na carreira, durante esses 30 anos que eu trabalhei no tribunal, ainda eu sofria uma pressão muito grande
Primeiro, eu não conseguia fazer ascensão na carreira, né? Porque sempre quando, olha, vai ter um cargo assim para ser indicado, falava, bom, agora acho que é a minha vez, pelo tempo de casa tal, lá ia um homem branco. E falei, bom, tudo bem, tem outro, não foi dessa vez. Aí falei, não, agora é você. Não, era de novo, sabe? Foi assim, muito difícil. Até que, finalmente, um homem branco, um colega, falou, eu não quero, eu já incorporei, não quero mais o cargo, você não quer trabalhar, não quer ser chefe lá? Eu falei, quero. Aí fui lá para assumir a chefia do setor de suprimentos e quando eu assumi a chefia foi quando logo na sequência o sindicato foi formado, né? 2008, 2009, né, Antônio Carlos? E foi bem nessa época aí. E então, com as conquistas do sindicato, o salário ficou grande. Aí muita gente queria aquele cargo, né? Isso. E aí virou uma loucura, né? Era assim, entrou um chefe que pedia relatórios, uma coisa assim absurda. Ele acho que dormia pensando o que queria fazer para me infernizar no dia seguinte, sabe? E era impossível. Eu tinha uma equipe boa que gostava, então tudo, ele fazia tudo para me infernizar. E naquela época eu não conseguia enxergar aquilo como assédio. Por quê? Porque era tanto trabalho, tanta coisa que eu tinha que comprar, ele deixava para me entregar a coisa em cima da hora, olha, tem que comprar isso pro conselheiro tal, e conselheiro assim, você tem que, ele pediu, você tem que estar com o negócio pronto. Ele segurava o pedido para me entregar faltando 3, 4 dias. Mas aí tinha um pessoal pelos bastidores que falavam, olha, teve que comprar isso. Então, quando ele entregava, o negócio já estava cotado, já estava comprado quase, né? E essa violência me fazia... às vezes, eu chegava a duvidar, sabe? Era uma coisa tão forte que eu cheguei a duvidar da minha competência. Tinha momentos que eu pensava, eu acho que eu sou uma fraude, eu não estou aqui... eu estou aqui nesse lugar, mas eu não estou aguentando, sabe? Eu tinha vontade de desistir. Falei, vou jogar a toalha, não vou, né? Vou fazer o que esse cara quer, por conta dessa pressão, né? Eu chegava a duvidar da minha competência. Você vê como que é a coisa, né? Porque uma mulher negra, numa sociedade racista e machista, tem que ter um cargo de subordinado. É o normal. Você não pode ter uma ascensão, né? E aí, aguentei tudo isso, fiquei doente, né? Trago as sequelas até hoje, mas aguentei. Até que, não conseguindo me desmoralizar, que acho que era a intenção, eu fui destituída do cargo, simplesmente exonerada, sem nenhuma... justificativa, não, mas eu podia ter feito isso a qualquer momento, não precisava de tanto sofrimento, né? E aí, beleza, falei, bom, quer saber de uma coisa? Já me cansei disso, e aí fui trabalhar num outro setor, e aí fui para a associação. Falei, vou fazer uma coisa que eu gosto, que também é uma loucura, né? Se trabalhar com o povo, ser representante também é uma doideira, mas... é uma doideira gostosa, porque aí você está fazendo alguma coisa, lutando por alguma coisa que vai trazer benefício para as pessoas, né? Mas ainda tinha um resquício ainda de machismo, né? Por conta das pessoas, de eu ser mulher, tá lá representando 700 pessoas, da maioria brancas e homens. Acho que no equilíbrio ali, talvez ficasse bem um pouquinho para cima o número de mulheres. Mas o que mais pegava era a dúvida da minha competência, de estar ali, mas, olha, eu fiquei por 4 anos, depois
saí, que era, só podia ter uma reeleição, né? E voltei, fiquei mais 2 anos, mas aí depois eu me aposentei, e nesses 6 anos que eu estive lá à frente da associação, fiz muitas mudanças, muitas melhorias, a gente conseguiu o espaço, que era uma coisa que, assim, você estava lá, mas tinha o risco de, a qualquer momento, o presidente ou um conselheiro falar, eu quero essa sala. Assim, não é um risco, isso aconteceu mesmo. A gente ia mudando, até chegar na casinha do cachorro. Teve situações que a gente foi ter a sede da nossa associação fora do tribunal, porque o conselheiro não queria, né? Então, para a mulher no sindicalismo, ainda é uma luta. Eu costumava dizer lá, quando eu estava na associação, que eu tinha um sonho de que um dia tivesse uma conselheira mulher. O tribunal não tem. O tribunal tem 50 e poucos anos de existência, mas nunca teve uma mulher conselheira. E, assim, o meu sonho dourado é que fosse uma mulher negra. Então, meu sonho quase chegou a ser prata ou bronze, talvez, porque tinha uma auditora que ela estava muito bem cotada para ser secretária de fiscalização. Tudo certo, substituiu o secretário por várias vezes. Falei, agora, não é ouro, mas, né, é prata ou bronze, né? Não foi. Foi uma mulher, ora, isso é um avanço, mas aí era uma mulher branca. Tudo bem, foi, mas é uma mudança cultural. No tribunal já, então, os cargos de segundo escalão já estão sendo ocupados por mulheres. Eu já estava aposentada, né? Eu me aposentei há 4 anos, e quando entrou pela primeira vez uma secretária-geral mulher no tribunal. Isso foi assim, porque eu peguei a época em que o secretário-geral se achava o dono. Ele falava mesmo, isso aqui tem dono. Então, foi um grande avanço. Agora, preciso ter um olhar, acho que um olhar especial para essa questão da quantidade de mulheres no sindicalismo, e eu acho que esse olhar vem lá da infância, na escola, na educação, porque a criança tem que ser educada para saber quais são os seus direitos, para lutar pelos seus direitos, as suas obrigações também, né? Eu tenho uma netinha muito esperta, ela tem 8 anos, eu sou avó babona, né? Então eu falo que ela é muito esperta, mas ela fala, o fulano está fazendo bullying, vovó. Eu falei para a professora que era bullying, ela falou que bullying tem que ser repetido às vezes, então eu vou observar se vai acontecer de novo, entendeu? Então, ela é esperta, mas isso tem que fazer parte da cultura, na educação, na primeira infância, né? Porque depois que vira adolescente, aí já fica mais difícil, né? Então, é isso. Eu acho que para a participação nas lutas sindicais, não é uma coisa divertidíssima, não é uma coisa... que legal, vou... Não, você vai participar, aí o cara tem... o reajuste não sai, como a Grace falou. Se não, a gente faz a luta, né, reúne a base, levanta as necessidades, mas quem assina não são os mandatários. Mas a base... não entende, a base não vai lá falar, não, mas o cara não assinou. Não, é o sindicalista que é o culpado, que fica, e aí, você não vai fazer nada? Cadê o Daniel? Até foi embora. Quem é cobrado, quem é, né, o cara que não pode andar pelo corredor sem ser parado, e aí, vai sair o aumento, não vai, né? Vocês não vão fazer nada.
sei lá, esse sindicato não serve para nada, não quer pagar a contribuição sindical, né? O sindicato tem que se virar, né? Só sabe pedir dinheiro, não, então. Mas é muito difícil. Então, para a mulher que já tem a jornada tripla e ainda para ter o prazer de ir, acho que sim, é difícil, viu? Não é fácil, tem que querer mesmo e, como a Gleides falou, tem que abdicar de algumas coisas, né? Para colocar essa luta em primeiro lugar. Mas eu acho que as coisas estão mudando e a gente tem que incentivar mais mulheres a fazer isso. É que não é difícil incentivar porque, né, não tem, a motivação é complicada. É isso, gente. Espero que tenha contribuído. O Antônio Carlos quer falar antes de a gente passar as considerações finais da mesa ou você fala depois? Vamos falar, então. Depois eu vou passar as considerações finais. Não, é muito rapidinho. Senta aqui, ó, do lado. Pronto. Não preciso sentar, não, vereador. Eu até estava anotando algumas observações de cada uma das falas, mas eu vi que iam faltar megabytes no meu celular, então eu falei, vou fazer uma observação bem rápida, que muitas pessoas, inclusive, nem aguentam mais me ouvir falar. Tá? Mas, Gleice, você até falou com alguma certa indignação, né? Que foi diretora, dizendo, mas para a presidência mesmo não acontece. Então, eu tenho o prazer de, em nome de toda a diretoria da CONACAT, informar que a CONACAT talvez seja uma das primeiras organizações no Brasil que estabeleceu estatutariamente a alternância de gênero na direção. Isso é inspirador. Espero que seja o começo de outras associações e sindicatos seguirem o exemplo da CONACAT, né, gente? Vamos trabalhar no meio das nossas associações e sindicatos. Então, vou passar as considerações finais para a mesa. Vou começar pela Vera, agora eu vou ao contrário. Viu como que é? Não ter aqueles últimos serão os primeiros? Então, passo a você, Vera, as suas considerações finais. Bom, eu agradeço imensamente. Olha quanta gente aqui eu não tinha visto. Muito obrigada pela presença de todos e de todas. Foi uma oportunidade muito gratificante de poder estar aqui e colocar essa questão da igualdade de gênero e da equidade também de gêneros, né? Nas militâncias sindicais. Eu espero que pelo menos uma entre vocês aqui, mulheres, tenha se animado aí com tudo que eu falei e participe aí do seu sindicato, da associação, tá? É isso, gente. Muito, muito obrigada. Passar agora para a Gleides, para suas considerações finais. Bom, primeiro, mais uma vez eu quero agradecer, dizer que é inspirador ouvir aqui, viu, presidente? Que bom que vocês dão o pontapé inicial, que seja inspiração para os demais sindicatos, confederações, associações, né? Alguém tem que iniciar, né? E que não seja só porque é para... porque a gente quer fazer um gesto. É porque vocês reconhecem a capacidade intelectual e política dessas mulheres que compõem esses espaços de poder gerir, de poder presidir, de poder nortear o que a gente faz pela classe trabalhadora, né? Eu saio daqui feliz, menos doída, mais leve, porque a gente faz essas discussões, a gente sai um pouquinho pesada depois que a gente fala, ai, meu Deus, a gente queria tanto chegar lá e ficar só comemorando e batendo palmas. Agradeço, parabenizo e quero dizer para as mulheres, quando eu falei aqui que eu me sentia
uma péssima mãe, uma péssima esposa, uma péssima amiga, uma péssima irmã e uma excelente representante das mulheres, eu quero que vocês saibam que eu não tenho nenhuma culpa por isso. Eu não carrego a mínima culpa por isso, porque não dá para a gente ser boa em tudo. Ninguém consegue, não dá para ser boa em tudo. Em alguma coisa a gente vai falhar para que em outra a gente seja muito boa. E a gente precisa naturalizar o fato das mulheres optarem em ser boas trabalhadoras, boas gestoras, boas políticas e não ser essa mãe santificada que a sociedade diz que nós somos, porque a maternidade é o maior desafio, é o primeiro grande desafio que a sociedade deu às mulheres, porque ele nos santifica. A gente vive dizendo que ser mãe é maravilhoso. Ser mãe não é maravilhoso. A gente ama os filhos da gente. A gente ama as famílias da gente, mas isso não é um lugar de santificação e de beatificação das mulheres. É um lugar pesado, de muita responsabilidade, que faz com que a gente tenha um peso que não é só nosso. Então, a gente precisa parar de se culpar porque não é boa em tudo, né? A gente precisa entender que a gente vai falhar em algum lugar para ser ótima. Eu espero que vocês todas aqui façam esse exercício difícil, não é fácil, mas que vocês coloquem em prática. A gente pode falhar, vocês precisam dividir, a gente pode dividir e a gente deve dividir as tarefas, não só as domésticas, mas as tarefas sociais e afetivas que a gente, infelizmente, carrega só para nós, né? A gente precisa tirar lições e precisa compartilhar desses lugares que a gente ocupa com a nossa família para elas entenderem, inclusive, a importância que vocês têm dentro desse espaço, né? Eu acho que as pessoas não reconhecem muito a luta do movimento sindical. Aqui a gente ainda é pouco valorizado, até porque se pintou um desenho aí de que todo sindicalista é ladrão, vagabundo e não faz nada, né? A gente, quando fala de sindicalista, a gente tem sempre alguém para nos fazer críticas pesadas e a gente precisa desmistificar e também fazer a sociedade entender do papel importante que a luta de classe estabelece aqui no país. Desejo a todas as mulheres saúde, saúde mental, muito equilíbrio e a ausência dele também, porque, se necessário for, se desequilibrem para poder ocupar esse lugar que é tão desequilibrado para nós. Toda vez que alguém disser para vocês que vocês são doidas, descontroladas, mal amadas, entendam que vocês são fortes, inteligentes e muito capacitadas, porque é isso que as pessoas estão dizendo, só que para nós as palavras chegam diferentes. A palavra ao Celso para suas considerações finais. Bom, primeiro, volto a agradecer aí o convite de estar aqui, poder fazer esse debate. Parabenizar, Antônio Carlos, essa iniciativa que se não é a pioneira, não sei se é a pioneira, mas é um embrião muito, muito importante, né, na luta sindical, nos movimentos sindicais, para que a gente tenha essa realidade aí nas nossas lutas, né, nas nossas entidades, sendo representadas, tendo essa alternância muito importante. Olha, aqui, nesta mesa aqui, ó, por exemplo, eu sou minoria, né? Os homens são minoria, e acho que no futuro isso vai ser a realidade. O Gleides, no nosso partido, vocês têm uma luta muito importante, o PDT é um partido de luta, já tem essa militância das mulheres. No PSOL, do qual eu faço parte, as mulheres são maioria, já são maioria, não são 30%, são maioria. Lá na Câmara Municipal, são 4 mulheres e 2 homens. No passado, eram 2 homens só, nós tínhamos dois mandatos, hoje nós temos 6, 4 mulheres e 2 homens. Aqui na Assembleia Legislativa, são 3 mulheres e 2 homens. E na Câmara Federal, dos deputados federais, são 3 mulheres e 2 homens. Então, já não são nem 30%, são a maioria ocupando. Então, essa é uma onda que vem, e com eventos desse tipo aqui, que faz a CONACAT, com esse debate muito qualificado, com a presença de vocês, é que faz com que a gente avance, né? É lento, né? Esse avanço é lento, mas a gente está vendo, as transformações vão ocorrendo, que sai aí, não sei se a gente vai conseguir, né,
enxergar, presenciar isso, mas a gente vai ter essa participação muito importante, mas muito importante mesmo, das mulheres ocupando todos os espaços de luta, de poder, né, que foram falados aqui. Então, obrigado, agradeço o convite e vamos lá, vamos seguirmos a luta. Se me permite, vou chamá-los de companheiros de mesa. Tá? Então, encerrando o nosso painel, agradeço aos companheiros que compuseram essa mesa, que abrilhantou o nosso evento. Muito obrigado por compartilhar conosco as suas histórias de vida, né, e suas opiniões. Muito agradecida. Obrigada.